Oi, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma experiência do Clubinho de Ciências? Bom, na verdade hoje a gente não vai fazer exatamente uma experiência não. É que quando eu fui procurar um ingrediente para fazer uma experiência com vocês, eu percebi que eu não tinha ele em casa. Como a gente ainda está no confinamento, como a gente ainda está em quarentena, eu achei que não era legal sair atrás desse ingrediente. Então eu resolvi, por que não fazê-lo em casa? Nós vamos fazer hoje uma massinha de modelar. Tem duas receitas. O que eu vou fazer com vocês aqui é uma receita muito fácil que eu encontrei, que vão só 2 ingredientes, e depois eu vou explicar como é possível fazer de uma outra forma. E aí vocês vão guardar um pouquinho dessa massinha para que semana que vem a gente consiga fazer um outro experimento. Tudo bem? Olha só os materiais que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar um recipiente, uma colher de sopa, amido de milho, que vocês conhecem popularmente como maisena, e condicionador de cabelo. Tem que ser condicionador, não pode ser shampoo ou outro produto para o cabelo, tem que ser o condicionador. Tá certo? Fiquem atentos aí para como a gente vai fazer essa experiência. Bom, pessoal, para essa receita, então, como eu disse, vocês vão precisar do amido de milho. Essa receita ela não tem uma quantidade certinha, mas calculem mais ou menos assim, ó. 3 colheres de sopa. Se vocês quiserem fazer uma massinha maior e tiverem mais materiais, vocês podem fazer com o dobro, tá? Então eu vou colocar 3 colheres de sopa do amido de milho para 1 colher de sopa do condicionador, bom? E agora é só mexer. Bom, pessoal, depois que você mexeu bastante, você vai perceber que a textura dela já vai ficando mais consistente. Eu precisei colocar um pouquinho mais de condicionador. Só 1 colher não foi suficiente, bom? Então, isso você vai colocando conforme a necessidade. Quando ela já estiver assim mais compacta, nós vamos transferir para a mesa. E agora vocês podem mexer com a mão, ó. Vejam que ela já está numa textura super boa, ó. Ok? E ela fica bem divertida mesmo, ó, de se mexer. Bom, pessoal, quando ela chegar nessa textura, ela já está pronta para brincar. Mas existe uma outra etapa que pode deixá-la ainda mais interessante. Se você tiver algum corante de alimento, você coloca algumas gotinhas. E mistura bem, continua a misturar. Lembre-se de fazer isso num lugar em que você não vai sujar, né, os móveis, um lugar que esteja coberto com um jornal ou com plástico, que nem a minha mesa. Ó, pessoal, já estou brincando com a minha, porque ela já ficou pronta, ó. Se você quiser deixar ela mais colorida, você coloca mais corante. E use o corante que você tiver. Às vezes você vai notar que ela começa a ficar meio quebradiça, tá? Coloca um pouquinho mais de condicionador que ela volta à textura normal dela. Se você for guardar ela para a nossa experiência da semana que vem, eu sugiro que você coloque dentro de um saquinho plástico ou daquele filme plástico e coloque na geladeira, que semana que vem nós vamos usar um pedacinho dela. Certo? Bom, pessoal, a vantagem da massinha que nós fizemos anteriormente é que além dela ficar com uma textura bem especial, ela ainda fica cheirosa por conta do condicionador. Mas também tem uma outra receita possível. Você pode fazer massinhas, né, utilizando alguns outros ingredientes. Olha só, se você misturar 1 copo de água, 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de sal, e 1 colher de sobremesa, 1 colher de chá, na verdade, 1 colher de chá de óleo, você também pode fazer a massinha. Misture todos esses ingredientes
e ao final você coloca o corante, do jeito que eu fiz aqui, ó. Consegui fazer 3 massinhas de textura bem diferente daquela primeira, ok? Uma com corante vermelho, uma com corante verde e outra azul. Então é uma outra possibilidade. E essa daqui, a vantagem dela é que ela vai demorar mais para ressecar comparado com aquela outra, mas da mesma maneira, se for usar em outros dias, se for brincar em outros dias com ela, embrulha num plástico filme e coloque na geladeira, tá bom? Até semana que vem com mais um vídeo, pessoal.